Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Bom, e esse livro aqui, ele surgiu de algumas palestras que o Lewis ele deu a pedido da BBC durante o período ali da Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1944. No meio desse período, né, então você tinha muitas pessoas ali da Europa, né, da Inglaterra principalmente ali, né, a terra natal ali, né, do Lewis, e grande parte ali das pessoas que lutaram eram pessoas religiosas, né, cristãos, por exemplo. Então é compreensível, né, entender o receio que todas essas pessoas tinham ao levar em conta, né, de que elas estavam indo então para a guerra e elas teriam que matar outras pessoas, levantando então a questão de como que isso colocaria elas, né, perante a Deus. Então, talvez como alguma forma ali de dar um certo conforto, né, para esses combatentes ali, a BBC então fez esse convite, né, para o autor. E logo no início ali, já com muita humildade, o autor ele deixa claro como ele não é nenhum especialista no assunto, né. Na verdade, ele já se coloca como um leigo, porém um leigo com um interesse genuíno sobre o assunto, né, como alguém que de fato gosta de estudar esse assunto. E como mesmo não sendo ali um especialista, ele ainda tem algumas coisas que ele acredita que ele possa dizer, né, para as pessoas, mas deixando claro de que ele pode cometer alguns erros, né, no meio do caminho. E olha, de tudo que eu já li do Lewis até hoje, eu acho que esse daqui é um excelente livro como um resumo ao cristianismo, sabe? Daí o próprio título, né? Mas um livro que ele aborda diversos aspectos ali desse lado religioso, né? Um pouco ali pelo lado filosófico também, em alguns momentos o Lewis ele vai entrar numa abordagem mais filosófica, mas como a base dele então eram palestras, né, naquele período de guerra, como eu comentei, e como a ideia era que essa informação então ela chegasse de uma forma acessível, né, a todas as pessoas, a leitura ela flui muito bem, sabe? Então aqui, por exemplo, você vai ter a menção direta à abolição do homem, que tem vídeo aqui no canal, quando o Lewis ele vai comentar sobre o Tao, em relação aos valores que são iguais mesmo em culturas diferentes. Um outro ponto que o autor ele vai comentar que me lembrou bastante ali o Crime e Castigo, né, que tem vídeo aqui também no canal, é quando ele diz que o cristianismo ele só tem algo a dizer para aqueles que têm pelo que se arrepender. Que é só então quando você reconhece, né, que existe então um poder maior, uma verdade maior, e que você reconhece que você infringiu então essa regra, que o seu arrependimento ele se inicia, né? O que me lembrou bastante ali o epílogo, né, do Crime e Castigo, por exemplo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele comenta sobre o surgimento do mal, né? Então remetendo ali, por exemplo, à queda de Lúcifer, mas no sentido de que o mal nunca existiu já como o mal, né? O mal, na verdade, ele vem da corrupção daquilo que um dia foi bom, né? No sentido de que Deus, então, só cria coisas boas, né? Mas que, uma vez com o livre-arbítrio, né, com o direito, então, de escolha de para onde você vai levar, né, essa bondade, o que você vai fazer com ela, a corrupção acaba sendo um caminho, né, disponível. E para aqueles que seguem, então, nesse caminho, é daí que vai surgir, então, o mal. E tem uma parte aqui que eu me identifiquei bastante em relação ao meu período ali como ateu, né? Em relação à pessoa que foi Jesus Cristo, né? Assim como Lewis, então, quando eu me enxergava ali, né, como ateu, a figura de Jesus Cristo para mim ela era um tanto intrigante, né? Porque as coisas que ele dizia, quando eu tentava imaginar isso então naquela época, era muito difícil eu não enxergar aquela pessoa como talvez um lunático, sabe? Ou alguma coisa assim. Como uma pessoa que, sei lá, não estava batendo muito bem na cabeça, sabe? E hoje em dia, claro, agora que eu estou me aproximando, né, mais desse lado religioso, quando eu já não me considero mais um ateu, eu ainda não coloco nenhuma sigla, né, ali para mim, por exemplo, mas eu estou ativamente ali trabalhando, pesquisando, então, para compreender melhor esse lado. Mas eu gostei bastante do Lewis fazer, né, essa provocação aqui no livro. E aí, sobre isso, eu vou ler aqui um trecho. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior.
Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou, então, poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa, nem tinha essa pretensão. Tem um outro ponto que eu achei muito interessante, que é quando o autor ele vai comentar sobre os momentos em que nós estamos sob pressão, no sentido de que você pode tomar as decisões corretas, fazer ali o que é correto, porém, se quando em um momento ali de pressão você explode, né, digamos assim, você age de uma maneira incorreta, de uma maneira que você sabe que é incorreta, né, e normalmente ali depois você acaba até se arrependendo, né, e tentando consertar as coisas. Nesse momento, o que aconteceu é que você viu de fato o que estava ali dentro de você, essa sua essência pecadora, né, digamos assim. E isso me lembrou na hora uma parte ali do livro Quando Pecadores Dizem Sim, que tem vídeo aqui no canal. Em um momento em que o autor ele vai comentar sobre as situações em que Jesus então estava sob pressão. Só que diferente de nós, né, pecadores, que normalmente explodimos, né, de raiva, por exemplo, Jesus nesses momentos ele transbordava era amor, era compreensão, pontuando, né, então essa diferença entre nós. E lá no finalzinho do livro eu achei interessante também quando ele vai comentar sobre evolução. Né? E é bacana porque ele faz até uma relação com os dinossauros, por exemplo, de que se analisando, né, a história, você vendo que em algum momento ali da história existiam aqueles seres colossais, né, gigantescos, que eram os dinossauros, jamais nós iríamos imaginar, né, jamais alguém iria supor que um ser como o ser humano, então, no futuro iria dominar o planeta. Se você não souber ali como a história termina, né? Não termina, mas chega até o dia de hoje, né? Por exemplo, seria inconcebível, sabe? Partindo ali daquele momento com os dinossauros, imaginar que as coisas chegariam onde nós estamos hoje. E o ponto então que ele traz é que talvez essa evolução que venha a ocorrer no futuro em relação ao homem, talvez não seja no ponto de vista físico, mas sim no ponto de vista espiritual, no sentido de que nós já estamos evoluindo de uma certa forma para depender menos dessas questões físicas, né, materiais, carnais, por exemplo. Que é uma reflexão ali que eu gostei bastante. E olha, desse livro eu tirei uma interpretação no sentido de que cada um de nós carrega essa espécie de faísca divina, né? Mas além disso, é responsabilidade nossa, então, definir, decidir o que nós vamos fazer com ela, né? Para onde nós vamos levá-la. No sentido de que nós somos os portadores, né? Como se nós tivéssemos então essa missão, né? De proteger então essa faísca divina. E, como eu comentei lá atrás, a corrupção ela é um caminho disponível, né? Uma questão de escolha, mas esse é o caminho então que leva para o mal, né? O caminho que vai corromper essa faísca divina, levando ela para o caminho do mal. Então é responsabilidade nossa definir para onde nós vamos carregar então esse pacote, né, digamos assim. E olha, eu gostei bastante desse livro aqui, como eu falei, né, eu acho que ele serve muito bem ali como um resumo tanto ao autor, né, ao Lewis, como também a visão dele ali sobre a religião, né. Eu acho que quanto mais eu pesquiso sobre religião, né, quanto mais eu me aprofundo nesse assunto, mais eu compreendo aquela frase do Jordan Peterson, por exemplo, quando questionavam ele, né, se ele acreditava ou não em Deus. E ele respondia dizendo que ele procurava viver a vida dele como se Deus existisse. Bom, fica aqui então a minha resenha sobre o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar então ele com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!